Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje nós vamos estudar as escrituras para entender os segredos de uma pessoa sábia. Cara, eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a sua vida. Então vamos lá. Nós vamos estudar juntos hoje Efésios capítulo de número 5, cara. Vamos olhar para Efésios 5. Aqui, como a letra aqui é pequena, eu quero te mostrar uma coisa. Olha só, que acabou de chegar aqui, cara. Vocês são os primeiros a verem isso daqui. Acabou de chegar esse novo projeto aqui do Dizascope, que é a Bíblia comentada por... E você coloca o seu nome aqui. Por quê, gente? Porque a gente acredita que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Você tem que aprender a ler as escrituras por você. Então é a Bíblia comentada por, você põe seu nome. Então eu já fiz o meu aqui, olha só, coloquei meu nome, a Bíblia comentada por Douglas Gonçalves. São 50 textos selecionados para você estudar, ok? Olha que lindo que ficou o projeto. Põe seu nome, seu celular aqui. Este livro tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Olha que coisa linda. Então tem alguns textos para você ler, para você entender do projeto, o índice com todos os textos que a gente selecionou. Olha só. E aí tem um método de leitura que nós criamos, tá? De estudo bíblico, que vai te ajudar muito. E aí começa. Como é que funciona? Cada página tem um texto bíblico e esse espaço para você usar para fazer o seu estudo, tá? A gente deixa sempre uma pergunta para ajudar você no seu estudo, mas é você que vai cavar, que vai se aprofundar nesse texto. Cara, são 50 textos selecionados para você fazer o seu estudo. Eu tenho certeza que isso aqui pode transformar a sua vida. Então vamos lá. Hoje eu quero te mostrar Efésios capítulo 5, e nós vamos ver do verso 14 ao 20. Então pega a sua caneta aí, pega o seu marca-texto. Essa Bíblia vem com uma caneta, que também é um marca-texto. Então você, adquirindo essa daqui, você ganha essa caneta que vem com marca-texto. E eu vou deixar o link aqui na postagem para você pedir a sua e a gente entrega aí na sua casa. Então olha só o que diz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu acho muito louco esse texto de Paulo, porque é um texto para despertar. É como se Paulo, cara, estivesse tocando aqui, ó, um despertador. Sabe aqueles despertador? É como se ele estivesse tocando um despertador e dizendo para aquelas pessoas ali em Éfeso: desperta vocês que estão dormindo. E o que é mais chocante para mim? Que ele compara dormindo com mortos. É você que está nesse estado de sono, ele diz, é como se você estivesse morto. E aí ele diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Então, ele faz essa distinção. Esses dois tipos de homem, né? O tolo e o sábio. Então, eu queria ver com você quais são as características desses dois. Qual é a diferença desses dois, ok? Então, o sábio e o tolo. Olha só, nós vamos ver a característica e a diferença desses dois. Ele diz assim, olha, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, olha a característica que ele fala que é de um sábio. Um sábio aproveita bem o tempo. E sabe que exatamente essa característica de um tolo é perder tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes o diabo está mais interessado em nos fazer perder tempo do que em pecar. Sabe por quê? Porque se você peca, ele sabe que você vai pedir perdão e você vai ser perdoado. Você vai se arrepender daquilo e você vai ser perdoado. Agora, quando você perde tempo, não tem como voltar mais. Cara, sabe todas aquelas horas que você gastou em algo inútil? Aquilo não volta mais. A primeira característica do sábio é aproveitar bem
o tempo. Cara, onde você está perdendo o seu tempo? Aonde você está desperdiçando o seu tempo? Eu quero que você comece a pensar sobre isso agora. Segunda coisa que ele nos mostra: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, que o sábio, ele busca, procura compreender a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, perder tempo. Segundo, compreender a vontade de Deus. E o tolo vive sua própria vontade. Cara, imagina você chegar no final da sua vida e você descobriu que tudo que você buscou a vida inteira estava errado, era algo completamente inútil. Cara, o que é a sabedoria na Bíblia? É você buscar entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, Deus tem uma vontade para as nossas vidas e ela é perfeita. Será que você não está a fim de descobrir qual é a vontade de Deus perfeita para a sua vida? O que é sabedoria? É buscar compreender a vontade de Deus. Terceira coisa que ele diz: e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Olha só, deixem-se encher do Espírito. O que é isso? O sábio, ele se enche do Espírito. O tolo, ele diz que se enche de vinho, mas eu vou colocar se enche das coisas dessa vida, ok? A diferença é essa: o sábio se enche do Espírito. E aqui é muito interessante esse conceito de se encher. Quando você se enche, você perde o controle para aquilo que você está cheio. É uma expressão, por exemplo, um cara brigou comigo no trânsito e eu me enchi, estava cheio de ira. O que você está dizendo? Que a ira foi tão grande que eu perdi o controle, quem estava controlando era a ira. Ok? Por isso que ele está dizendo, ele usa esse exemplo do vinho, porque quando você se enche do vinho, no caso aqui do álcool, de repente já não é mais você fazendo as coisas, mas quem está controlando é o álcool. Ele diz: o sábio se enche do Espírito, ou seja, o sábio perde o controle pro Espírito Santo, o sábio dá o controle pro Espírito Santo, ok? Essa é a característica da sabedoria. Ele sabe para quem que ele deve entregar o controle da vida dele, tá? Pro Espírito Santo. Então, terceiro, o sábio se enche do Espírito. Quarto lugar, olha o que ele coloca: falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Olha a característica do sábio: coração cheio da palavra de Deus. Qual é a característica de um tolo? É um coração cheio de palavras inúteis. Cara, quando a gente olha para Jesus, você via exatamente isso daqui. Você via exatamente essa sabedoria. Cara, a verdade é que quando nos apertam, quando alguém vem e mexe com a gente, alguém vem e nos corta, vaza o que está aqui dentro. Na verdade, por exemplo, quando você está jogando bola, alguém faz uma falta em você, vem para fora o que está lá dentro. Quando você está dirigindo, alguém te fecha no trânsito, vem para fora o que está lá dentro. Cara, você começa a olhar para as Escrituras e o que acontecia quando apertavam Jesus? O que acontecia quando bateram em Jesus? Vazava, sabe o quê? A palavra de Deus. Quando ele diz na cruz assim, ó, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está citando um salmo. Então, quando apertavam ele estava tão cheio da palavra que ele vazava. Alguém disse, quando cortaram Jesus, ele sangrou a palavra de Deus. Essa é a característica de um sábio, cheio da palavra. Olha, falando entre vocês salmos, você abre a boca e sai salmos de dentro de você. E por último, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a última característica que ele coloca:
de um sábio é a gratidão, e de um tolo é a murmuração. O tolo, ao contrário, é em tudo reclame. Tudo que você puder, reclame. Tudo que você puder, abra sua boca e reclame de alguma coisa. Agora, a característica de um sábio é a gratidão. Você é uma pessoa grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Agora, isso daqui, gente, é muito poderoso se nós colocarmos em prática. Somente olhar para isso e ler isso não muda as nossas vidas. Ele diz assim que sábio, lá em Mateus capítulo de número 7, sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, eu queria sempre terminar com você com uma lista de coisas que nós temos que fazer a partir disso aqui. Por exemplo, isso aí eu estou falando de mim, ok? Olhando para isso daqui, olhando para esse primeiro ponto, cara, eu preciso ver menos Instagram, tá? Menos Instagram, cara. Só aproveitar melhor meu tempo. Só aproveitar meu tempo para me aprofundar mais nas escrituras. Só aproveitar meu tempo para coisas mais úteis, cara. Aí quando eu olho para compreender a vontade de Deus e se encher do Espírito, não tem outra coisa. Eu preciso orar mais. Aí você pode colocar um tempo aqui, você pode colocar um horário que você vai orar, entendeu? Para você fazer. Eu olhando para um coração cheio da palavra de Deus, eu tomo essa decisão. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. E olhando para essa última coisa, eu vou começar a fazer uma lista de gratidão, ok? Imagina que todo dia você senta e faz uma lista do que você é grato. De repente, você vai estar cheio de gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, topa ser um sábio aos olhos de Deus? Então aqui estão os segredos de uma pessoa sábia. Cara, espero que esse vídeo tenha abençoado você. Eu espero que tenha sido relevante para você. Queria te encorajar, cara, a pedir a sua Bíblia comentada por... Você vai colocar seu nome aqui e aí você vai poder, então, estudar as Escrituras junto com a gente. Eu vou deixar o link aqui na postagem, é só você clicar, pedir a sua, a gente entrega no Brasil inteirinho. Olha, deixa eu te pedir uma coisa, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Também se inscreve no nosso canal. E uma coisa muito legal é você tirar um print da sua tela e colocar lá nos seus stories dizendo sobre esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!